Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala da ressurreição da filha de Jairo e da cura da mulher que sofria de hemorragia. Este Evangelho ele é narrado pelos 3 evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Acontece que a versão que nós vamos ler e meditar hoje, ela é bastante abreviada, enquanto Marcos e Lucas nos dão mais detalhes. O evangelho mais saboroso, digamos assim, em detalhes deste episódio, é exatamente o evangelho de São Marcos, porque Marcos era secretário de Pedro e Pedro estava presente no evento, nos acontecimentos. A gente tem pequenos detalhes do tipo, quando Jesus recebeu Jairo, a menina não estava morta ainda. Para Mateus, ela já tinha acabado de morrer. No meio do caminho, acontece a cura da hemorroísa e ali o diálogo, Jesus, quem me tocou, quem me tocou? Mateus não narra nada disso. E o diálogo de Jesus com Pedro, testemunho ocular, né? Senhor, tem muita gente aqui. Depois, quando chegam finalmente na casa de Jairo, o detalhe é que Jesus entra com os pais da criança, Pedro, Tiago e João, e aquela palavra, Talitá, cum, menina, levanta-te. Mas essa é a versão de São Marcos. O que é de saboroso nessa versão mais resumida de Mateus, que não era testemunho ocular, não estava lá, por isso ele apresenta, né, de forma que não contradiz os outros evangelistas, mas você vê claramente que ele não tem a precisão da testemunha ocular. Bom, em primeiríssimo lugar, aqui nós já vemos que a morte está lá desde o início. E a fé deste pai, que vai até Jesus para pedir por aquela criança que já está morta. Isso é uma coisa assim que toca uma fé tão grande assim. Por quê? Porque quem de nós já ousou fazer um pedido a Deus quando a morte já estava concretizada? Mas Mateus nos faz meditar sobre esta fé. Jesus levanta-se e vai com os discípulos. No meio do caminho encontra a mulher com hemorragia há 12 anos. Os outros evangelistas nos recordam que a menina que morreu tinha 12 anos. A mulher da hemorragia tinha 12 anos. E aqui um paralelo entre as duas realidades. Ou seja, também esta mulher de 12 anos sangrando está morta de alguma maneira. E como nós sabemos disso? Bom, a versão abreviada de São Mateus, ela diz assim, se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, serei salva. Nossas traduções dizem curada, mas existe ali uma busca de salvação. E Jesus, imediatamente, não há o diálogo, não há aquele momento de tergiversação. Jesus volta-se ao vê-la e diz, coragem, filha, a tua fé te salvou. Então, esse resumo e esses detalhes nos levam a pensar aqui, mais do que em curas físicas e em ressurreição física, uma realidade de eternidade. Morte eterna. Primeiro, a fé. Encontrar-se com Jesus, mesmo que você esteja no pecado, se encontre na fé. Não interessa. Se você está no pecado, peça mais fé. Peça a fé de Jairo. Peça a fé de saber que Jesus pode arrancar você da morte. Pode tirar você da situação mortífera na qual você se encontra, pecado mortal. Uma vez que vem a fé, então vem a ousadia. A ousadia de ir até Jesus para tocá-lo. Tocá-lo no batismo, tocá-lo na confissão, para que ali haja o perdão dos pecados. E nós vemos que logo, logo brota no coração daquela mulher o amor por Jesus. Da fé a gente passa para o amor, que é o que verdadeiramente salva. A fé te salvou, sim,
Mas aquela mulher que toca em Jesus como a esposa toca no esposo, com ousadia, recebe a graça divina e a capacidade de amar. E é isso, finalmente, que nos tira da morte. Jesus pede que as pessoas se retirem do quarto, quase que como esposo na intimidade da alcova da esposa. Jesus, que quer falar de coração a coração, diz: a menina não morreu, está dormindo. E então Jesus toma a menina pela mão e a levanta. Essa leitura espiritual pode ser aplicada a todos nós. O sabor do resumo de São Mateus nos dá essa oportunidade. Não é simplesmente uma leitura alegórica no sentido de irreal, mas é algo bem concreto. Fé, coragem, se aproxime dele e receba o toque da graça, do amor que quer tirar você das trevas da morte e do pecado. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.